Dito assim, eu vou pedir vênia ao nosso ilustre ministro, um homem ligado à academia e que vai nos dar essa deferência. Permita-nos, na última sessão do Instituto dos Advogados do Paraná, a solenidade de empossar os nossos 13 novos membros efetivos, segundo as regras de nossos estatutos. Assim, aqueles que serão agora nomeados e nominados pela nossa caríssima jornalista Maria Sandra Gonçalves, terão o privilégio de ingressar na instituição mais antiga do Estado do Paraná, ligada às instituições jurídicas, o privilégio de adentrarem a essa instituição centenária em solenidade presidida pelo ministro Francisco Rezec, que todos nós, logo mais adiante, teremos a saborosa oportunidade de ouvir essa lição no ano em que comemoramos o 30º aniversário. Dito assim, caríssima Sandra, eu gostaria que a senhora fizesse a nominata dos empossados e eu diria a eles o seguinte: face o nosso calendário, a palestra, nós vamos fazer a nomeação de todos aqueles que tomarão posse e, ao fim e ao cabo dos 13 nomes, nós faremos, então, uma salva de palmas e uma saudação oficial através de nosso diretor-secretário. Por favor. E o ministro fará a entrega das franquias como membros do Instituto. Ana Paula Cretz Oliveira. Tenha bondade. Dela, aqui. Por favor. Tenha bondade. Por favor. Anne Caroline Vasikevich Alves. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Antônio Cláudio de Figueiredo Demeter. Seja bem-vinda. Vou mandar uma foto. Seja bem-vindo. Eduardo Oliveira Agostinho. Seja bem-vinda. Felipe Miguel Mendonça Ferreira. Seja bem-vinda. Guilherme Jacques Teixeira de Freitas. Guilherme Siqueira Vieira. Parabéns. Seja bem-vindo. Gustavo Babi Papani.
Giancarlo Leque. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Paulo Evandro Velter. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Roberto Ramos Bacelar. Que delícia, né? Veridiana Marques Mosetti. Seja bem-vindo. Viviane Coelho Celos Knoer. Tem uma data, por favor. Caríssimos membros efetivos, hoje empossados, uma honra recebê-los. Temos aqui bacharéis em Direito, mestres, doutores, advogados e muitos membros da academia. O perfil do associado do Instituto, que em 101 anos não atingiu ainda um número de 1000 inscritos. Isto representa, depois de um século, a certeza de que, para ingressar nessa instituição, vários requisitos são exigidos. Os senhores serão agora saudados pelo Instituto dos Advogados do Paraná, através da oração do nosso diretor, Tarcísio Kretz, a quem passo a palavra. Muito obrigado. Senhor Presidente, estamos reunidos nesta noite de gala para dar posse aos novos associados do Instituto dos Advogados do Paraná, indicados na gestão do biênio 2017 a 2019, todos aprovados na comissão que avaliou a vida acadêmica e profissional dos advogados postulantes. Nesses últimos 2 anos, brilhou na sua direção do nosso presidente Hélio Gomes, que aqui encontrou campo fértil e espaço adequado para o exercício do seu talento de professor, acadêmico e advogado, renovando, atualizando, instigando e celebrando com seus membros a data memorável do centenário dessa instituição, agregando advogados, sociedades de advogados, membros do Poder Judiciário e acadêmicos para refletir o momento de sedimentação da jovem democracia e do Estado de Direito que atualmente vivenciamos com as profundas transformações sociais.
em nome da diretoria, em especial da vice-presidente, doutora Adriana Dávila, e do tesoureiro, doutor Luiz Felipe Cunha, da minha pessoa, publicamente registramos o agradecimento pelo orgulho de ter participado desta exitosa e pujante gestão. A presença de ilustre convidado, jurista consagrado nacional e internacionalmente pelos desafios públicos que enfrentou, com sucesso para a nossa nação, advogado de escola, ícone do saber jurídico e paradigma para os associados ingressantes. Agradecemos e saudamos a presença do ministro Dr. Francisco Rezec. Recebi em cumprimento à tradição a incumbência de saudar os escolhidos por ocasião de sua posse. Esta solenidade, sequer simples, embora muito significativa. O acolhimento de alguém como associado do Instituto dos Advogados do Paraná é o reconhecimento de que o profissional, bacharel porque formou-se na Faculdade de Direito e advogado porque aprovado no exame de ordem, integra uma prestigiosa elite de cultura jurídica e idoneidade ética. Não temos receio de afirmar que essa instituição é para poucos, porque poucos são os abnegados que compreendem a vocação e a importância de construir a Academia Paranaense. Se é verdade que a muitos honra inscrever em seus currículos, ao lado de seus nomes, a diplomação da Associação do Instituto dos Advogados do Paraná, também é verdade que os associados somente encontram a verdadeira filiação a essa instituição ao comparecer, participar e exercer cada uma das funções estatutárias. A partir de hoje, os nossos colegas mais novos, ingressantes dos Institutos Advogados do Paraná, também assumem o compromisso de defesa da dignidade humana, do prestígio e dos interesses da justiça e da classe dos advogados, o estudo e exame e difusão da cultura jurídica, a guarda dos princípios éticos, tudo em comparação com o nosso órgão de classe, a OAB. Em tempos de insegurança jurídica e banalização das instituições, o IAP é chamado a denunciar as transgressões, a apaziguar os ímpetos de radicalizações das opiniões e a defender os valores da justiça. Exerce, assim, uma função silenciosa, desprovida de ações midiáticas, afastada de qualquer filiação política partidária. O Instituto tem como seu intuito harmonizar os interesses latentes para promover a integridade dos valores que defende. Serve-se, para tanto, de diálogos, colóquios, reflexões que visam a melhor formação e o aperfeiçoamento de seus associados. Aos novos associados, uma mensagem simples. A partir de hoje, o seu exercício profissional engrandece a nossa instituição, na medida em que aumenta a sua responsabilidade como advogado, com a missão, já que compromete-se a defender os valores do Instituto dos Advogados do Paraná, doando seu tempo, dedicando-se à luta pela integridade de nossa profissão e o aperfeiçoamento dos instrumentos que distribuem a justiça à nossa comunidade paranaense. Temos muito a construir, com poucos escolhidos, mas todos engajados com o mesmo propósito e a mesma crença de que não há justiça sem advogado. Este evento, como disse o senhor presidente, também encerra a agenda cultural do ano de 2018. E por essa razão, permitam fazer um derradeiro agradecimento ao cumprimentar a presença do nosso batonier, Dr. Newton de Ciste.
Êxito e felicidade são os votos que todos os membros do Instituto dos Advogados do Paraná, pelas minhas palavras, dirigem aos novos associados. Muito obrigado. Cumprimentando o ilustre diretor Tarcísio, quem fechou na pessoa do nosso querido Newton de Ciste duas grandes qualidades: a ética e a devoção à advocacia. Sigamos o exemplo desse jovem advogado de 80 e poucos anos que nos ensina a diariamente acreditarmos no nosso ofício. Belíssima lembrança, Dr. Tarcísio. Em nome agora dos nossos novos 13 associados, eu convoco à fala o nosso ilustre professor doutor Eduardo Oliveira Agostinho, decano da PUC Paraná. Tenha bondade. Boa noite a todos e a todas. Em nome dos novos associados, gostaria de dividir a palavra, inicialmente agradecendo a oportunidade de poder integrar esse seleto grupo, por intermédio da pessoa do nosso presidente, Hélio Coelho Gomes Júnior, e cumprimento a todos os presentes, na pessoa do nosso convidado, ministro Francisco Rezec. Procurei divagar a respeito do que falaria nesse momento, que representa muito para mim e para todos os associados que hoje passam a integrar o Instituto dos Advogados do Paraná, e perpassei por um aspecto histórico e optei por trabalhar uma verve que é muito forte na minha trajetória, que é a atividade acadêmica, e o momento que vivo hoje na atividade acadêmica, e vou compartilhar com os presentes algumas angústias que vivemos e como que isso pode se refletir na nossa atividade, na nossa atuação dentro do Instituto dos Advogados do Paraná. No aspecto histórico, ao buscar entender melhor o papel do associado e conhecer a trajetória do Instituto dos Advogados do Paraná, deparei com a história narrada que nós temos do Instituto dos Advogados do Paraná, realizada pelo professor Valério Horner Júnior. Colega nosso, advogado, saudoso, foi professor da PUC junto comigo, o professor Hélio Gomes, o professor Tarcísio, que já não está mais entre nós, mas que representa muito o espírito da advocacia, da ética, da busca do acesso à justiça e da conduta cidadã, que é o espírito que permeia a atividade do Instituto dos Advogados do Paraná. E ele, então, narra a trajetória do Instituto dos Advogados do Paraná, começando lá em 1917, completando já 100 anos e indo, então, já por uma nova atuação dentro do novo milênio. E dentro dessa perspectiva, passados 100 anos, procurei trazer à reflexão o papel do direito na sociedade atual. E não só o papel do direito, o papel também do advogado na sociedade atual. E nos deparamos com uma situação que foi bastante representativa na fala do professor Hélio Gomes, da importância do advogado no Estado de Direito, e que me sempre chama a atenção que até algum tempo atrás era muito comum todos nós sabermos quem era o ministro da Economia. Hoje, se nós perguntarmos aqui para os presentes quem é o ministro da Economia, eu tenho certeza que alguns não terão certeza de quem é o atual ministro da Economia. Por outro lado, todos nós, mesmo não presentes nessa sala, hoje sabemos quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, é um reflexo da importância que o direito voltou a ter na sociedade. E o papel e a importância do advogado para que o direito possa efetivamente exercer o seu dinamismo, a sua dimensão dentro da construção de uma sociedade. E isso, então, é muito presente, é muito simbólico para mim, nesse novo contexto que vivemos, onde a sociedade sabe quem são os ministros e não necessariamente sabe quem é o nosso ministro da Economia.
Isso, então, vai muito ao encontro da fala do nosso professor Hélio, no sentido do papel do advogado como o agente da proteção do Estado de Direito e como o Instituto de Advogados do Paraná tem que ter consciência do seu papel dentro desse contexto. Num outro sentido, eu trago a reflexão e compartilho com os presentes algo que vem sendo muito discutido dentro da universidade, que é o papel do advogado do futuro. E temos uma obra que já não é tão recente e que, de certa forma, está se demonstrando profética, que é a obra do Richard Susskind, um advogado inglês, no qual ele trata sobre o advogado do futuro. E apresenta o livro como uma introdução para o seu futuro. Ele escreve esse livro para os novos advogados que estão iniciando a carreira no momento de hoje. E ele comenta, na sua obra, que existem 3 fatores de mudança que tendem a fazer com que, em 20 anos, o exercício da advocacia mude mais do que os 100 anos que o Instituto dos Advogados do Paraná tem de existência e de atuação. E, para ele, os 3 fatores de mudança que indicam essa realidade é, o primeiro, o mais por menos. Cada vez mais exige-se da advocacia uma atuação que seja mais ampla, mais abrangente no atendimento às necessidades do cliente e, cada vez mais, isso deve ser ofertado dentro de um ambiente altamente competitivo, onde qualidade e preço passam a conjugar a nossa forma de compreensão de como exercer a nossa atividade. Um outro elemento que é mais característico da realidade inglesa, mas em que, em certa medida, vai fazer parte da nossa preocupação, é o elemento da liberalização. A atividade jurídica, como o próprio professor Hélio comentou, o bacharel, ele é bacharel, ele não é advogado, ele precisa ser habilitado junto à ordem para poder exercer a advocacia. Ela é uma atividade extremamente regulada e precisa ser regulada para proteger aquele que busca o acesso à justiça por intermédio do advogado. Mas, na leitura de Susskind, cada vez mais a liberalização vai fazer com que a atuação jurídica precise ser revista. E, de certa forma, se nós pararmos para perceber, isso já acontece no dia a dia por intermédio de sites como Reclame Aqui, onde a solução de problemas cotidianos já são resolvidas de forma direta, sem a necessidade da intervenção do advogado. Isso ocorre, então, independentemente da atuação da ordem ou da atuação de qualquer ente regulador. Isso faz parte da própria mudança que é trazido pelo terceiro fator que se chama a atenção, que é o aspecto da tecnologia. Então, a tecnologia veio para mudar a realidade. E, no âmbito da advocacia, entendendo a advocacia como o papel do acesso à justiça, a nossa percepção é de que nós não podemos entender a tecnologia como algo que nos ameaça, mas sim como algo que vem ao nosso favor para que nós possamos efetivamente cumprir o nosso papel, que é o papel de acesso à justiça. Esses 3 elementos, então, fazem com que nós tenhamos que repensar totalmente a atividade jurídica. E, na leitura do autor inglês, isso deve ocorrer numa velocidade que vai fazer com que a forma de compreender a advocacia seja totalmente revista num espaço de tempo muito curto. Na prática, ele escreveu esse livro em 2013 e a segunda edição é de 2017. E ele mesmo, na segunda edição, já disse que algumas coisas que ele esperava que demorassem mais já estavam fazendo parte da realidade. Isso nos leva a entender o que se espera de um advogado, o que se espera quais são as competências que se esperam do advogado para o exercício da advocacia e para a materialização do acesso à justiça. Nesse sentido, o Fórum Econômico Mundial, agora em 2016, diz que para qualquer atividade profissional no futuro, há necessidade de que nós tenhamos 5 competências básicas. A possibilidade de resolver problemas complexos, o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de gerenciamento de pessoas e a capacidade de comunicação e coordenação de tarefas com os outros.
O advogado deixa de ser um conselheiro, deixa de ser um apoio para a tomada de decisão, e ele passa a ser um agente estratégico no desenvolvimento das atividades sociais para o atingimento, para a obtenção dos resultados esperados, seja na área empresarial, seja na área social. Esse é o novo papel do advogado que se espera a partir da revolução que está ocorrendo na advocacia, em virtude do mais por menos, da liberalização e da tecnologia. Nesse ponto, o papel do Instituto dos Advogados do Paraná passa a ser premente, porque a Ordem dos Advogados do Paraná tem N preocupações que não permitem a ela ter o foco em compreender qual é a nova realidade que se espera da advocacia. E a proximidade entre o Instituto dos Advogados do Paraná e as universidades é algo essencial para que isso possa refletir não só no advogado que está atuando, mas também naquele que está sendo formado para o exercício da advocacia. Por isso, professor Hélio está de parabéns pela sua preocupação de aproximar as universidades e fazer com que cada vez mais haja uma interação entre o que se está verificando na academia e aquilo que é o exercício da profissão, aquilo que a advocacia nos apresenta como demanda no dia a dia. Feita essa reflexão a respeito desses dois aspectos que eu comentei inicialmente, o aspecto histórico que me trouxe a importância do IAP nos seus 102 anos de história, representado numa pessoa que narra essa história e que é muito simbólica para vários aqui presentes, o professor Valério, e nessa leitura de o que se espera da advocacia, eu trago o chamado aos novos membros e aqueles que aqui já estão dando continuidade ao trabalho e presença do Instituto dos Advogados do Paraná. E nesse chamado eu trago duas frases, uma do Richard Susskind, que traz a preocupação em relação ao que vem à frente, e uma outra frase que eu gosto muito, que eu uso com os meus estudantes, do juiz Wendell Holmes, do realismo jurídico do início do século XX, na qual ele diz que aquele que só sabe o direito, nem o direito sabe. Precisamos ir muito além disso para exercer a nossa atividade. E, nesse sentido, Richard Susskind traz um outro alerta ao final do seu livro, O Advogado do Futuro. Mude antes que a mudança passe a ser uma necessidade. E é nesse sentido que o Instituto dos Advogados do Paraná tem que guiar as suas atividades para que os nossos advogados tenham a condição de materializar aquilo que se espera da advocacia, que é a entrega do acesso à justiça com ética e respeito à dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Muito bem. Ana Paula, Anne Caroline, Antônio Cláudio, Eduardo, que nos brindou com uma fala que encantou a todos, Felipe Miguel, Guilherme Jacques, Guilherme Siqueira, Gustavo, Giancarlo, Paulo, Roberto, Viridiana e Viviane. Vocês hoje passam a assumir uma responsabilidade singular, prosseguir uma história iniciada em 1917, numa sala da nossa Universidade Federal do Paraná, que trazia 10 advogados mais Pânfilo da Assunção. Pânfilo da Assunção foi o primeiro lente de Direito Civil da Universidade Federal e foi quem a erigiu. Era um criador. Sempre conversamos entre nós. Duvido que Pânfilo pudesse imaginar legar um instituto que pudesse alcançar um século de existência. Prossigam, por favor, nessa messe de preservar a mais antiga instituição dentro das balizas que a animam. Estudo, grande estima pela democracia e pelo Estado de Direito e pela Constituição da República e, fundamentalmente, na ética. Sejam muito bem-vindos.